Está começando Virou uma Chave, o bate-papo semanal de 4 atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Oi, eu sou o Diogo Matos. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou a Vanessa Balsalobre. E eu sou a Suzana Oliveira. Quem anda de transporte público, com certeza tem alguma história pra contar. No busão e no metrô, acontece muita coisa, principalmente perrengue. No episódio de hoje, vamos contar histórias que aconteceram depois de virar a catraca. Bom, eu posso contar então, porque eu tenho uma experiência de quando eu vim a primeira vez pra São Paulo sozinha. No primeiro ano da faculdade, eu tava... Quando foi isso? 2001. Eu vim passar férias de julho na casa da minha amiga. A gente combinou de ir pro Animamundi, faculdade de cinema, tava super empolgada. Nossa, vou pro Animamundi. O que é o Animamundi? O Animamundi é um festival de animação e é muito incrível. Ainda rola aqui. Não sei. Nunca mais ouvi falar, mas na época que a gente entrou na faculdade, assim, tava super em alta. Então eu peguei um busão lá em Oswaldo Cruz e cheguei em São Paulo. O pai da minha amiga foi com ela me buscar ali na Barra Funda. Começou que a gente foi assaltado na rampa da Barra. Foi ótimo, gente. Antes da catraca já. Mas enfim, tirando isso, foi muito legal. Eu tinha dividido o dinheiro, na verdade. O cara que tava do meu lado no busão falou: eu costumo dividir o meu dinheiro. Aí eu tava com um bolinho de dinheiro na carteira, assim, que meu pai tinha me dado. E aí eu falei: que boa ideia, né? Coloquei no bolso, coloquei na mochila, coloquei no pé, coloquei não sei onde. Aí sobraram R$30 que se foram com esse cara que assaltou a gente na escada. Mas aí na hora de ir embora, o que aconteceu? O pai da minha amiga não ia me levar e ela falou: tá, eu vou de metrô com você. E o meu namorado na época tava em São Paulo também. E ele tava na casa de um amigo dele, mas falou: vamos pegar o mesmo ônibus pra voltar pra Oswaldo Cruz. Beleza, a gente se encontra na rodoviária. Ele tava num bairro X, eu não me lembro se ele tava no Ipiranga, eu tava no Campo Belo, sei lá. Minha amiga falou: eu te levo lá. Aí, o que aconteceu? Na hora de fazer a baldeação na Sé, tinha quebrado, o metrô tinha dado algum ruim. O meu namorado na época já estava na rodoviária me esperando e eu tava com uma mala imensa, porque, né, aquela pessoa que sabe fazer mala direitinho, mas era uma mala meio mochila, então tava pendurado no meu ombro. Eu não conseguia entrar no metrô. E aí demorava, já tava na hora do ônibus sair. A minha amiga, pequenininha, me empurrava. Eu batia e voltava, era impossível entrar no metrô. No metrô vagão. No vagão. Eu tô imaginando a catraca. Não, porque tava tudo cheio, deu algum pau no metrô e aí começou a embolar de gente na Sé. E assim, foram 3 vezes, batendo e voltando, era ridículo. E eu comecei a ficar nervosa, desesperada. Aquela caipirinha do interior, assim, na muvuca, com uma puta de uma mochila. E aí já tava dando o horário do ônibus, e aí meu namorado me mandava mensagem: cadê você? Eu falei: não consigo chegar, tô no metrô, mas eu não consigo entrar no vagão. Começou a dar um pânico, ele: vem, eu tô pedindo pro motorista te esperar, eu tô pedindo pra ele te esperar. Nossa, que desespero. Nossa, foi um pânico. Você ia pro Tietê? Eu ia pra Barra Funda. E aí eu sei que num momento ela conseguiu me empurrar assim com toda a força, me socou no metrô. Eu não sei como, eu entrei assim, aí fiquei enlatada, né, nossa sardinha enlatada, com a mala pesada pendurada, torcendo pra dar tudo certo, e aí sem respirar, morrendo de medo, porque afinal também ela não conseguiu entrar no metrô comigo, eu estaria sozinha indo pra rodoviária, já tinha sido assaltada na chegada, tava com medo da avó. Foi um completo pânico, completo. Morrendo de medo. Eu não sei como eu consegui chegar, e não sei como meu namorado conseguiu segurar o ônibus. A hora que eu cheguei, ele tava desesperado, suando, assim, que o motorista não queria mais esperar, já tinha esperado quase meia hora. E o pessoal dentro do busão, pé da vida, assim, a hora que eu entrei, as pessoas só me olharam, assim, tipo... era essa menina que a gente tava esperando. Não saiu até agora por causa dessa criatura. Eu não sei o que ele fez, eu não sei como ele segurou esse motorista. Eu nunca vi isso acontecer, mas ele segurou o motorista. Tipo, talvez assim, eles poderiam dizer: não, espera o próximo ônibus, né? Pode ir no próximo. Ele devia estar com um papo muito bom pra convencer o motorista. Tem poucos ônibus, porque é longe, né? 8, 9 horas de viagem. Caramba. Então, o outro ônibus era só, sei lá, esse era 2 da tarde, o outro era 10 da noite. Nossa. Então ia ser um baita perrengue se eu não conseguisse. Então ele fez de tudo, assim, ele causou pro motorista esperar. Mas esse foi um perrengaço que eu passei no metrô, assim, gente. Eu tive muito medo, sempre muito certinho, assim, menina do interior, sem saber andar em São Paulo direito, batendo e voltando, depois esmagada naquele vagão. Foi uma experiência maravilhosa. Depois disso eu comecei a amar São Paulo, não quero mais sair daqui de jeito nenhum. Adoro ficar apertadinha. Eu lembrei de uma que
que eu não morava em São Paulo, não tava morando em São Paulo na época, só que eu vim pra São Paulo pra pegar uns DVDs de uma peça de teatro que eu tinha feito. Então eu precisava pegar esses DVDs e distribuir pra elenco, pra patrocinador. Então eu fui buscar esses DVDs e eu ia dormir na casa de uma amiga que morava ali perto da Vila Leopoldina, nunca tinha ido pra Vila Leopoldina. Então ela falou, ó, pega esse ônibus em tal lugar que eu vou te encontrar num McDonald's. E você pede pro motorista pra você descer no McDonald's de tal ponto. Beleza. Eu tô com uma mala com um monte de DVD, pego o ônibus e daí o ônibus vai enchendo, o ônibus vai enchendo. Eu falei, cobrador, por favor, quando chegar a tal ponto, me avisa. Ele, ok. Fui lá pro fundo, tal. Daí várias coisas aconteceram. Eu tinha acordado muito cedo. Eu tava muito cansado. E o ônibus encheu. E começou a chover. E assim, não dava pra olhar do lado. E o ônibus parava, andava um pouquinho, parava, andava um pouquinho. Daí quando eu vi assim, eu dei uma cochiladinha. E daí eu acordei e eu vi que o ônibus tava andando. Mas tava andando. E daí o ônibus começou a ficar mais vazio. Daí quando eu virei pro cobrador, eu falei assim, cobrador, o meu ponto já passou? Ele, meu Deus, passou e passou muito. Eu falei, nossa, como que eu volto? Eu não sei me virar. Ele falou assim, olha, para no próximo ponto, atravessa e vai pegar na frente de um supermercado. Só que esse atravessa era uma via expressa, tipo uma marginal, assim. Gente. Eu tinha que atravessar. Então, na chuva, porque a chuva não tinha parado, então ele me deixou na chuva, eu atravessei uma avenida expressa aqui de São Paulo, perigosíssima. Eu não lembro direito qual que é essa avenida. Provavelmente é Raposo. Pode ser. Ou Marginal Tietê, porque a Vila Leopoldina... Eu não lembro, era um lugar... Marginal Tietê não passa ônibus. Não? Tá vendo como eu sei? Tudo de São Paulo? Eu não lembro direito qual via expressa era essa, mas eu conseguia passar, não tinha rio, por exemplo. Eu lembro que não tinha rio. Era Raposo, com certeza. Eu falei que era Raposo. Então, eu acho que era Raposo. Daí eu atravessei, perigosíssimo, cheio de chuva, fiquei do outro lado, esperei, peguei o ônibus e nisso, meu celular sem crédito. Acabou o crédito ligando pra minha amiga, falando, ela, tô aqui esperando no restaurante, tô aqui te esperando no restaurante. O ônibus vai e a chuva aumenta. Entrei no ônibus, com a mala, com os DVDs, chuva, e o ônibus tá indo, de repente o ônibus para. Ai. A hora que o ônibus parou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e só eu no ônibus. Daí, motorista, sabe por que o ônibus parou? O que aconteceu? É que alagou ali e eu não consigo passar agora. Você sabe mais ou menos quanto tempo que demora tal? Ele, a última vez eu saí daqui 4 da manhã. Meu Deus! Eu sei que meu coração disparou. Pânico, Eu com um monte de DVD, sem dinheiro, sem crédito no celular. E daí eu falei, meu Deus, o que eu faço? E eu perguntei, aonde que eu tô? E daí ele falou assim, você tá aqui perto de uma ponte e tal. Daí eu mentalmente comecei a tentar lembrar quem moraria ali perto. E daí eu fiquei pensando, pensei, eu acho que uma amiga minha mora aqui perto, mas eu não tenho certeza. Não tinha crédito. Eu preciso ligar, cobrar pra ela e rezar pra que ela tenha crédito ou que o celular dela seja de conta. E pra que ela more aqui também. Liguei, não atendeu. Olha só. Daí, de repente, ela me liga de volta. Oi, Diogo, tá tudo bem? Você me ligou esse horário e tal? Daí eu falei, amiga... Qual era o horário? Era, 10h30, 11 horas da noite. Era de noite. Era, porque eu peguei o ônibus à noite. Então, isso eram 8 horas. Só que nessa ida, atravessa, volta. E minha amiga ficou plantada num restaurante me esperando. E você tinha quantos anos? Não, já era velho, já tinha uns 20 e poucos. Não era criança, mas meio assustado com essa coisa meio São Paulo, assim. Você não morava aqui, não morava aqui. Nada então, na assim, cidade. você é assaltado a qualquer momento. Você é do interior, assiste Cidade Alerta, você vai ser assaltado todas as esquinas. Eu morria de medo de andar em São Paulo. É desesperador morar no interior e vir pra São Paulo sem conhecer. É esse pânico que a gente sente. E daí, essa amiga ligou, ela falou assim, Diogo, você acredita que eu tava indo pro ensaio da Pérola Negra, lá pra Vila Madalena, não consegui passar nesse viaduto que você tá, e voltei. Então eu tô aqui pertíssimo de você. Ela passou, me pegou e eu dormi na casa dela. Olha só. Anjo do céu. Gente, que lindo isso. E sua amiga que ficou esperando no Mac? Eu dispensei ela falou, não, tudo bem, porque não dava nem pra pegar táxi. E ela conseguiu voltar pra casa? Não, ela ficou presa 3 semanas no McDonald's. Ela tava do outro lado dessa ponte, desse viaduto, entendeu? E ali Porque eu tava de andei boa. tanto que eu fui embora. E ela tá no restaurante até hoje. Até hoje esperando.
Perrengues. Quem Eu não mais? quero nem mais contar os meus, porque, tipo assim, depois desse perrengue, é um perrengue, assim, muito supremo, muito além. Mas eu lembrei uma vez que eu e o Leandro, a gente tava indo pra uma festa, a gente saiu da aclimação e a gente ia pra uma festa junina em Cotia. Também tava chovendo, né? Tava. Me ajuda, tá? Com... Foi. Eu lembro que a gente chegou e a gente tinha que pegar um ônibus ali no Butantã. a gente foi de metrô da aclimação até o Butantã. E a gente chegou e pra ir pra Cotia, era em Cotia, né? Existem aquelas minivans, assim, sabe? Aquele ônibus pequenininho. Sim, não, é que eu lembrei antes que a gente tava no ensaio e falou assim, olha, preciso sair um pouco... Primeiro foi a Suzane e falou, olha, eu preciso sair um pouco mais cedo, pois tenho um compromisso. Aí eu peguei o gancho e falei assim, eu também preciso sair um pouco mais cedo, se minha cena pudesse ser ensaiada um pouco antes, porque eu também preciso sair mais cedo. Só no Miguel. Aí... Compromissados, ok. compromissados. Aí liberou, sai os dois correndo. Você pega as coisas, rapidinho a gente se arruma no caminho. E aí a gente foi. Aí foi isso, assim, a gente chegou no Butantã e aí até dá pra pegar ônibus. Só que essas piruinhas, assim, elas são mais rápidas, né? E a gente já tava indo atrasado, porque a gente teve ensaio até tarde. Então, gente, o mais rápido possível, né? Aí beleza, entramos. Ela já saiu lotada do Butantã. Ela saiu cheia. A gente já foi assim, ó, super um coladinho Tipo, do no lado outro. do motorista, assim, ó, do lado do motorista, sem se mover muito. Os dois com uma mochila enorme. Gigantesca, com figurino e a roupa da festa junina. Exato. Mas Aí calma, a gente vocês já foi- tinham se trocado ou não? A gente tava semi-pronto, tinha coisas uma na base mochila. preta, uma base preta. Exatamente isso. Faltava uma camisa xadrez ali pra colocar. Aí, beleza, a gente indo. Eu moro, né, pra esse sentido também. Só que eu não conheço Cotia. Então tinha uma coisa de também pedir pro motorista avisar quando era. E aí tava chovendo e a gente tinha que avisar a nossa amiga pra ir encontrar a gente. Só que aí, o ônibus foi andando, e aí daqui a pouco parou o ônibus. E quebrou o ônibus. Ai. Você não lembrava? O ônibus quebrou. E aí o motorista falou assim, ó, vocês vão ter que todos descer e pegar o próximo que tá vindo vazio. Mas tá lá, e falou o lugar que ele tava, a altura lá, sei lá. E aí ele ia vir. E aí a gente saiu e ficou ali. Meu, se demorar, a gente vai chegar muito tarde, não sei o quê. E aí veio o ônibus cheio, abarrotado. Aí tava aquela confusão, porque assim, todo mundo que tava no outro ônibus cheio tinha que entrar nesse ônibus que tava lotado. Sim. E aí o motorista falou assim, não, vocês ficam na frente e descem pela frente. Foi aí que ele avisou a gente. Entendi. Aí você acha que falou com ele, moça, a gente precisa descer na altura tal, ali perto. Apaguei da minha mente. Por isso que eu acho que eu nunca tenho história, porque eu deleto as coisas, os perrengues, assim, Aí detalhes. a gente foi ainda mais abarrotado. E aí ele chegou e falou assim, ó, vocês descem no próximo. Aí a gente desceu, se arrumou ali, colocou chapéu, se passou maquiagem, colocou a camisa. Ali no Aí- caso aonde? no lugar Era de tipo um pontos de posto, era tipo um encontro, posto, assim, de gasolina. Isso, chegou no meio do nada, assim, chegou ali no meio do nada, aí a gente se arrumou, e aí a nossa amiga veio passar pra pegar a gente. E aí deu tudo certo, festa junina. Só que eu acho que eu só lembrava do segundo ônibus. O primeiro tava cheio, mas ainda tava ok. é verdade. Foi isso mesmo, daí o ônibus quebrou no meio da Raposo ali. E, enfim, se eu tivesse sozinha, mano, eu já ia estar desesperada, completamente desesperada, porque por mais que assim, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, sempre andei de ônibus, porque a minha mãe não dirige, e a gente saía muito, isso nunca foi, tipo, desculpa pra gente não passear, então a gente ia pra lugares longíssimos dentro da cidade de ônibus, assim, desde muito cedo. Só que sempre com a minha mãe também medrosa da cidade, então assim, eu tenho essa coisa de estar aflita, e aí eu já vou emendar numa outra coisa, nesses perrengues mais do dia a dia, que é ônibus lotado, lotadíssimo, Praça da Sé, eu fico muito agoniada, e eu já quero ficar na frente da porta na hora que eu entro, porque eu jamais vou gritar vai descer! Gente, isso Nossa. assim é a treva da minha vida. Se eu precisar um dia gritar, vai descer. Tipo, eu sempre conto com a ajuda dos universitários que estão ao meu redor. Porque eu sei que tem gente que tem essa energia já do vai descer, que eu já fico assim, alguém vai gritar. Alguém vai gritar por mim. Mas eu fico sentindo que vai ter um dia que eu vou ter que gritar um vai descer. Já gritei. Eu também já gritei. Então, Eu já gritei também. gente, eu ainda não gritei um vai descer. Eu fico assim, Mas meio... eu sempre fui muito constrangido pra gritar. Sim. Mas tem o vai descer do ônibus, que significa o motorista vai esperar. Agora, o vai descer do metrô, não tem motorista Sim. pra escutar. É tentar contar com a boa vontade dos passageiros pra abrir espaço pra você passar num fiapo de porta. Sai, assim. sai, 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 sai. Então, aí tem uma questão assim, que no metrô eu não sou muito educada.
educada nessas situações. Eu saio empurrando, porque é uma coisa meio sobrevivência, assim, sabe? Você não grita, vai descer, mas manda a Eu cotovelada no empurro as coleguinha. pessoas, assim, no metrô. Mas quando eu penso em vai descer, eu penso no ônibus. E essa história do ônibus quebrar aconteceu essa semana. Eu atrasei 40 minutos pro trabalho, porque eu fiquei 40 minutos esperando o próximo ônibus na Raposo. De novo, na Raposo. Quebrou na Raposo. Quebrou na Raposo. Gente, não andem de ônibus na Raposo Tavares. Porque os ônibus quebram. Enfim, atrasei 40 minutos, gente. E foi isso daí. O ônibus abarrotado. E eu tava sentada. No primeiro ônibus, eu tava sentada. Ah, isso dá muita raiva. Você tava sentada, de repente você teve que ficar no colo de alguém esmagado. Entendeu? E aí eu fui espremida. Mas enfim, tudo bem. E uma coisa também, que gente que pega muito ônibus, essa pessoa assim que tem uma proximidade, tem uma coisa de ter um ônibus favorito. Tem a linha favorita. Alguém tem uma linha favorita de ônibus? Não, eu tinha lugar. Lugar favorito. Lugar favorito. A linha é uma coisa mais... Quando eu trabalhava, quando eu morava na Vila Clementino e trabalhava no Brooklyn, e eu ia de busão, tinha alguns ônibus que eu preferia pegar. Tipo, hoje veio esse, que é maior, mas de tal jeito e tal, esse Mas eu tenho a minha linha favorita. Além de ter o carro favorito, eu tenho a minha linha favorita. E qual é a sua linha favorita, Suzana? 715M, 10, Largo da Pólvora, Jardim Maria Luísa. Gente, é assim, é maravilhoso, porque para perto da minha casa e vai até o final da Paulista. Sabe assim, ele acessa os lugares que eu mais preciso. Você consegue ir sentada? Sim, pois pego no ponto final. É uma linha que passa de 15 em 15 minutos. Isso é maravilhoso. Entendeu? Tem muitos carros bons, carros com ar-condicionado. Então, assim, é a minha linha favorita. É o meu, assim, sabe? Sonho. Uma coisa que eu chamo de Marilu. Ai, gente, Marilu tá passando. Gente, acabei de entrar no Marilu. Tô no Marilu. Eu lembro quando a gente pegava o ônibus aclimação e eu falava, o Acli já passou. A gente falou muito Acli na época dos ensaios do Gota d'Água. Tô aqui esperando o Acli. É verdade. Tô aqui no Acli. O Acli demora muito pra passar. A gente falava a verdade. É que a aclimação falava, vou pegar o amarelinho ou o laranjinha. O laranjinha era o sanfonado. E o amarelinho era que geralmente tinha um motorista que pisava ali na rua Topázio pra descer pro parque. Ele pisava assim e descia com tudo. Tanto que eu escrevi sobre isso no meu livro. Como se não houvesse amanhã, eles vão, né? Eu não tenho uma linha favorita, porque onde eu morava era aquela opção ou aquela opção. Você não tinha opções. A não ser que você pegasse outros ônibus para ter mais opções. Mas quando eu comecei a fazer curso técnico, quando eu tinha uns 15 anos, foi quando eu comecei a andar sozinho de ônibus. Eu pegava um ônibus que saía do Jaraguá, ali onde eu morava, e ia até a Lapa. Aparentemente, pra quem conhece, um caminho tranquilo. Só que o ônibus, ele andava 40 minutos dentro do meu bairro. Só no meu bairro. Ele ficava 40 minutos. Então, passeava por ali, dava um ele rolezinho. andava muito. Então eu entrava 1h30 no curso, eu saía 11h40, pegava o ônibus 11h45, pra chegar 1h25, assim, bem em cima. Então não tinha muita opção, né? Então era isso. E assim... Mas o bairro é muito grande ou ele ficava dando voltas mesmo? O bairro é grande, só que ele, acho que pra contemplar todos os Porque, por pessoas exemplo, eu pensei, do bairro... não dava pra você andar até o último ponto do bairro? Era longe? Eu já pegava no final. Tá. Eu pegava do final até a Lapa. Então, eu saía de lá, então eu fazia o percurso inteiro até chegar. E era esse ônibus. Se perdesse esse, chegou atrasado. Chegou atrasado. Não, você pegava não o final, você pegava o inicial. No primeiro ponto. Isso, no primeiro então, ponto. Eu onde quis dizer tava assim, saindo. no último ponto do bairro, entendeu? No ponto que ele já Aí ia pra eu teria Lapa. que pegar uma perua pra ir até esse ponto. Entendi. Então era mais uma condução. Sim. E não tinha trem perto. Eu teria que pegar mais uma condução pra chegar no trem. Então era mais fácil pegar ali no final e passear pelo bairro. E passear pelo bairro até começar a fazer o caminho mesmo. E quando eu comecei a trabalhar também, eu peguei durante 2 anos o mesmo ônibus, todos os dias. Então também não tinha opção. Como você falou, tem o meu ônibus favorito. Não, era o único que saía dali perto da minha casa e ia pro trabalho. Só que eu entrava 9 da manhã no meu primeiro trabalho e eu saía de casa 6h30 da manhã. E assim, se acontecesse de trânsito, chover, parou, chegava atrasado.
atrasado. Chego atrasado, certeza. E eu era jovem aprendiz, aí sempre achavam que era, não, chegou atrasado porque... Dormiu. Não era, gente, eu saio de casa às 6:30 da manhã. Tipo, teve uma vez que foi uma história meio engraçada. Eu não peguei no ponto que geralmente eu pego, que era o final. Eu andava um pouquinho mais pra ir pro final do ônibus, pra poder ir sentadinho, né, no último banco. Eu amava sentar no último banco. Aí, Mara, eu vi que eu já tava muito atrasado. Aí eu vi, na minha cabeça eu li Praça Ramos. Aí eu saí correndo pro outro ponto e entrei. Bum, entrei. Falei, nossa, que bom, consegui pegar. Tava escrito 10 ainda, que era o que eu pegava, porque tinha o 10 e o 41. Falei, 10 é o que eu pegava. Nossa, maravilhoso. Entrei, sentei. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro. Não reconheci muitas pessoas, porque quando a gente pega sempre o mesmo ônibus... É isso que eu ia perguntar, se vocês faziam amizade. Quando a gente pega durante 2 anos o mesmo ônibus, você conhece a cara das pessoas e você fala assim... Nossa, gente, fulano não veio hoje, se atrasou, coitada. Ai, exatamente. Cadê aquela senhorinha de cabelo cacheado? Não veio. E a aí, outra da bolsa roxa também não. Era exatamente assim. E aí eu entrei no ônibus, sentei e fiquei lá. Aí eu vi que o caminho tava diferente. Falei, ué, mas o 10 fazendo esse caminho? Bom, devo ter visto errado, deve ser o 41. Aí fiquei lá, coloquei meu foninho, fiquei escutando minhas músicas, lá. Aí eu vi que foi um caminho muito diferente do que eu faço. E aí eu virei pra moça do meu lado e falei assim, moça, esse ônibus é o Praça Ramos? Ela, não, esse é o Vila Mariana. Aí eu entrei em desespero, porque eu falei assim, o quê? Vila Mariana? Moça, eu preciso ir pra Praça Ramos, como que eu faço? Eu não sei. Aí ela viu que eu fiquei muito desesperada, porque assim, eu sabia ir pro trabalho, só que era assim, do ônibus, do ponto para casa, de casa para o ponto. Tipo, eu tinha, sei lá, 15 anos e eu não andava muito. Então foi quando eu comecei, acho que eu já tinha uns 16. Foi quando eu comecei a trabalhar mesmo. Então, e era no centro, e eu tinha pânico do centro. Então era perigoso, eu tinha esse medo de ser assaltado, de me baterem, de um monte de coisa. Então, eu já fiquei desesperada, porque eu falei assim, como que eu não sei onde eu tô, Vila Mariana, não sei onde eu tô, eu tenho que chegar a ter 9 horas no trabalho, e era tipo, sei lá, olha pra você, peguei o ônibus 6:30, era o que, umas 7:30, eu fui perceber que eu estava no ônibus lá. 1 hora depois. Porque eu vi que começou a passar o Ceasa, gente, eu falei, gente, mas não é normal, o Ceasa era pra estar na São João, não era pra estar aqui. Aí foi onde eu perguntei pra moça. Aí a moça falou, olha, esse é o Vila Mariana, você tem que... Eu acho que passa um Praça Ramos, e começou a me explicar, porque aí você desce no Carrefour, não sei o quê. E eu assim, que é isso, gente? Eu não sei, aí eu fui no cobrador. Moço, peguei o ônibus errado, lá. Ele, ó, você desce no próximo, você tem que andar, tá. Vira à esquerda, não sei o quê. Aí eu fui tentando memorizar isso. Falando, meu Deus do céu, agora se eu descer. Aí desceu também numa avenidona, no meio do nada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui andando, fui tentando lembrar das coordenadas. Quando eu tava atravessando, eu vi Praça Ramos brilhando assim, ó. Plim, plim, plim. Aí Dessa vez você viu de verdade. Dessa vez eu vi de verdade. Eu falei assim, é esse. Aí eu entrei, dei sinal, e falei assim, moço, esse vai na São João? Aí ele me olhou com uma cara de tipo, é óbvio, né? Aí eu, tá, obrigado. Aí eu entrei e fiquei lá. E ainda eu cheguei no horário certinho pra trabalhar. Começou a pensar, pegar o Vila Mariana todo dia, né? Eu vou errar todos os dias. Todos os dias. Eu acho que uma das maiores coisas, assim, que eu tomei baque quando eu saí de Piracicaba e comecei a morar em São Paulo é o tempo de deslocamento nessa cidade, assim, como isso atrapalha muito a qualidade de vida. Porque lá em Pira era, assim, 15 minutos. Então, assim, você tem um compromisso, sei lá, às 8 horas, você vai tomar banho 7:30 pra sair 15 minutos antes e você vai chegar a andar cedo, às vezes. Imaginem Oswaldo Cruz. Nossa senhora! Eu sofro com isso até hoje aqui em São Paulo. E daí aqui, tudo você parte do princípio que demora 1 hora. O mínimo, não é que é 1 hora assim. Pelo menos 1 hora. Então a gente vai gravar o podcast em determinado lugar. Então a gente tem que sair de casa pelo menos 1 hora antes do horário do ponto de encontro. E é muito estafante, assim. Eu trabalhei um tempo na Moca. Então eu tinha que pegar o metrô, eu entrava ali na Sé, pegava a linha vermelha, fazia baldeação na Sé, pra ir pro Bresser Moca e depois de lá pegar mais um ônibus. Se eu pegasse no horário certo, que era, sei lá, 6 horas, eu não conseguia entrar no metrô, porque era aquele assim, passa um, passa outro, você tem que rezar pra entrar um metrô totalmente vazio pra ver se entra todo mundo ali na Sé, era muito difícil. Então, às vezes que eu cheguei no horário, entre aspas, correto, eu atrasava.
chegava. Então o que eu tinha que fazer? Sair 2 horas antes, e daí o percurso que antes eu fazia por 1h30, eu conseguia fazer por 45 minutos. Então daí eu chegava lá no meu serviço e ficava 1 hora sem fazer nada, porque senão eu não conseguia chegar. Isso é muito estafante. É exaustivo. Tipo assim, eu tô vivendo isso muito intensamente, né, nos últimos anos, assim. Eu até achei que eu ia falar muito nesse episódio e eu tô ouvindo muito mais, porque, sei lá, talvez eu vá lembrar das histórias quando eu estiver usando menos o ônibus e o metrô, sabe assim? Porque tudo que eu consigo perceber é esse cansaço, assim, de ter que sair 2 horas antes, sabe assim? Que é uma coisa que, sei lá, pessoas que saem de carro também pegam trânsito, né? Mas, tipo, você tá sentado no seu carro, com a sua música, com, sabe assim, você não tá carregando a sua mochila tá no banco do lado ou no banco de trás, enfim. E, tipo, cansa 1000 vezes mais o seu dia. Tipo, você cruza com muitas pessoas, muita informação. É, tipo, muita informação em todos os sentidos. É a gente falando, contando uma coisa que às vezes você presta atenção. Eu adoro ler conversa dos outros no celular. Eu amo muito. Então, assim, às vezes você se envolve, né, em muitas vidas, assim. E aí a pessoa desce no ponto e você fica sem saber o final da história. Dá uma raiva. E às vezes eu falava assim, gente, você não precisa responder isso, responde aquilo. Uma coisa que eu amo fazer é quando estão lendo a minha mensagem, mandar uma mensagem. Ai, tem uma menina aqui do meu lado que eu acho que ela tá lendo. Oi, tudo bem? Nossa, adorei. Eu sempre escrevo uma mensagem pra pessoa que tá lendo. E aí, a pessoa, qual é a reação das pessoas? Não tem reação, né? A pessoa finge que não é com ela. Gente, sabe o que eu já fiz? Eu percebi uma vez que tinha uma pessoa olhando no meu celular, eu entrei no Sabe Aquela Cena pra fazer uma publi. Tipo, eu olhei assim e falei, nossa, que perfil legal, tal, fiquei falando. Porque a gente faz uma publi formiguinha, assim, uma pessoa ali do lado. Isso de olhar a conversa dos outros é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu também amo prestar atenção na propaganda dos vendedores. Qual é o texto, qual é o jeito que ele vai usar pra vender. Eu adoro aquela coisa assim de, ó, já saiu 2 aqui, hein? E eu tô na cara dele, ele não vendeu nenhum. Ele, tô chegando aí já pra vender o seu. 2 pra você, senhora, tem azul e tem verde. Eu adoro ficar vendo, assim, essas táticas de venda. Adoro ver também, assim, como eles têm uma organização de tipo assim, ó, não, pô, vou fazer esse vagão agora, vai pro próximo e tal. Aí quando tem 2 vendedores no mesmo vagão, essas coisas que acontecem. E eles sempre assim, olham antes de sair, né? Sim, tipo, olha pra ver se tá tudo certo, podemos sair. Ou sai correndo, fugido. Também tem esses Quando momentos. alguém denunciou. Acho que é isso, gente. E tem uma coisa que, assim, eu acho que tem que existir um tipo de condenação, que a gente tem que pensar em algum tipo de punição pra pessoas que soltam pum no metrô e em ônibus que não tem janela, que tem ar-condicionado. Eu acho de verdade que tem que ter algum tipo de punição, sei lá, o ar ficar verde pra pessoa passar vergonha, uma coisa do tipo, terrível. porque eu entendo, gente, eu entendo que a gente fica muito tempo, né, dentro do metrô, dentro do ônibus, a natureza, ela continua existindo, né, só que você tem que pensar nos seus iguais. Você, pessoa que solta pum no ônibus e tá ouvindo, pensa nos seus iguais, pensa num... Veja se essa mensagem toca o seu coração. Toca no seu coração, sei lá. Algo do tipo, talvez um fricô. Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, precisamos falar sobre isso. Que é realmente uma coisa, assim, pra quem vive, sabe do que eu tô falando. Eu acho que tem gente que entra só pra fazer isso mesmo. Meu, eu também nem ia acho, fazer eu nada, também hoje acho. eu vou entrar no Porque, metrô pra investigar o rosto da galera. Porque, tipo, acontece e eu, assim, eu demonstro que eu tô incomodada. E eu fico olhando pra cara de todas as pessoas, tipo assim, ó, com cara de, mano... Foi você? Foi você, né? Eu fico olhando Indignada. pra ver se a pessoa, tipo, vai esboçar algum tipo de vergonha, ou se ela vai virar o olhar pra mim, ou se ela vai ficar, tipo, concordar, sabe assim? Caramba, realmente. Se ela vai fazer alguma coisa, mas, sei lá, acho que a gente precisa pensar em novas condutas coletivas dentro do metrô, porque é sofrido. Outra coisa que eu acho sofrido também é ter que ouvir o áudio das outras pessoas, né? Nossa. Porque eu não sou obrigada a ouvir o que você tá ouvindo. E a galera que resolve... Tem gente que ouve tão alto que você consegue ouvir a música da pessoa com o fone de ouvido. Então, assim, você é assim, Su? Não, eu não sei se eu sou, mas eu ouço no último, então talvez as pessoas escutem. E aí eu também fico pensando... Tá perdendo a audição, amiga? Cuidado, aos poucos. Perigoso, não pode... É porque tem, né, o som do metrô, do carro funcionando. Aí tem o bip da estação. Todo mundo falando. Todo mundo falando. Aí vai perdendo a audição naturalmente. Juro, às vezes a minha música tá baixa, deu, gente, mas na minha casa dá pra ouvir assim. E aí eu coloco. Então eu fico pensando, gente, será que as pessoas estão ouvindo esse funkão aqui que tá tocando no meu fone? Eu já Tão olhei ouvindo esse feio piseiro pra gente aqui. que não abaixa o volume.
sim, isso eu já fiz. Ah, gente, às vezes eu não gosto da música que você tá ouvindo, não sou obrigada. Isso é uma conversa. Bota só mais alta ainda. Às vezes eu quero meditar ali no silêncio. Nossa. Isso acontece, tá? Tipo, nessa da música alta, eu entro num mundo de Nárnia, assim, de não prestar atenção em nada. Tanto que eu já perdi a estação várias vezes. Desci na estação errada. Eu acho que escutar um podcast é muito bom no transporte público, porque às vezes você tá ali exprimido, então você só quer sair, fugir de alguma forma daquilo enquanto não chega a sua estação. Então as pessoas estão ali conversando no podcast, então você entra naquele mundinho, fica mais confortável. Acho que dá uma micro esperança de viver ali, porque tem dia que tá muito difícil, gente. Você que tá ouvindo o nosso podcast no transporte público, comenta uma chavinha no Instagram. A gente tá dando um abraço em você nesse momento. Isso do podcast talvez dá a sensação de que você tá conversando com alguém, né? Assim, deve ser bom. De repente um alívio. Eu vou tentar, Van, pra não ouvir funk alto. Eu também já passei por uma situação inversa. A gente ia fazer uma apresentação de teatro em Mogi. Você tava nesse, eu acho, hein? Eu acho que eu tô lembrando vagamente. A gente ia fazer a apresentação numa escola. Então, que os alunos contrataram. Exatamente. Então a verba era muito diminuta. Então foi todo mundo de transporte público. E quando a gente pegou o trem, tava razoavelmente vazio. Então imagina, 8 pessoas ou mais, todos com malas de figurino e tal, no trem. E assim, o trem tava bem de boa. Quando chegou na estação, o trem mesmo tava praticamente vazio. E a gente foi sair. Só que na hora de sair, Lembrei. estava, na minha memória, é assim, sabe uma invasão zumbi, assim, sei lá, tinha 800 mil pessoas pra entrar. Pra mim, estourou a cerca da boiada. Assim. E 8 pra sair. Então, a hora que abriu a porta, a gente não conseguia sair porque a gente tava de mala. Então, eu tomei um soco na cara, meu óculos voou. Meu Deus. E a gente ia puxando, assim, as malas pra tentar. Então, quando eu saí, eu lembro que eu fui um dos primeiros que consegui sair, passar a multidão. Eu olhava, assim, a multidão e daí eu via pessoas do meu elenco saindo, assim, com uma cara de desespero e, tipo... E assustados, e uns caindo no chão, e todo mundo se olhava e falava assim... Eu saí, mas meu figurino ficou lá dentro. Nossa, é desesperador. E assim, a gente tinha horário de apresentação na escola, não podia voltar na estação. E trem, né, CPTM tem muito menos trem do que metrô, então, gente, era bem cansativo, né, ficar esperando e tal, e a gente podia atrasar. Mas eu lembro desse dia, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E procurando meu óculos, vi o óculos, lógico, tava torto, mas ainda resistiu às apresentações no dia. A gente fez 3 apresentações naqueles dias, e as crianças contrataram a gente, era um projeto escolar. Que demais. Fofinhos. Pura, não lembrava desse momento do trem, que desespero que foi. Nossa, gente, é muito desesperador. Tinha uma vez que eu tava voltando do curso de teatro que eu fazia também. Nesse dia choveu muito. Mas beleza, consegui chegar na estação. Fui. A hora que eu cheguei na Estação da Luz, já senti uma coisa ali, um climinha no ar. A hora que eu tava subindo as escadas rolantes, já vi que tinha muita gente nas escadas. Elas estavam paradas, não estavam rolantes. A hora que eu consegui pisar na plataforma, tinha gente, assim, uma do lado da outra já, tipo... Não tinha como ter mais pessoas na plataforma. Tinha já aqueles ônibus que levam pros outros... Paese. Isso, esse mesmo. Já tinha isso, só que eles estavam indo direto pra, sei lá, pra última linha, né, E eu falei assim, meu Deus do céu. A linha estava alagada, então não tinha previsão. Eles estavam anunciando, não tem previsão de volta. Então... Era tarde? E era já, o quê? 10h30, 11 horas já. E na luz. Desesperador. Desesperador. Eu já fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí eu pensei, vou para Barra Funda, e aí lá eu tento ir pra República pra pegar um ônibus. Só que eu estava me cagando de medo de sair na rua às 11 da noite. Já era mais tarde, porque até chegar na República já era mais de 11 horas. Aí eu falei, meu Deus, eu sei que tem um ônibus que vai direto pra minha casa pra eu não precisar, direto entre aspas, que eu ia precisar andar uns 10 minutos até a minha casa. Aí beleza. 1h da manhã. Exato. Aí cheguei na República, cagando de medo, saí. Falei, meu Deus, ninguém na rua, só eu e algumas pessoas que estavam trabalhando e tal. Aí eu cheguei no final do ônibus que ia pra minha casa, e aí tinha uma pessoa esperando
tinha nem fiscal. Aí eu vi que o último ônibus saía meia-noite e alguma coisa. Falei, vou ficar aqui, né? E aí, assim, eu sento, aí passa gente com bebidas, quebrando garrafas, uma loucura. Aí veio um fiscal, ele falou, o último ônibus sai agora, 00:10, sei lá. Saía, eu falei, tá, com medo de tirar o celular pra olhar a hora, não sei o quê. Era tipo 15 pra meia-noite. E eu ali, esperando. Vai ficar 25 minutos no ponto. Exato, Na aquele República. desespero ali no Anhangabaú, mais especificamente. Parecia que dava o Natal, mas não dava meia-noite. Aí deu meia-noite, chegou o ônibus. E aí eu consegui entrar, cheguei na minha casa 2h. Básico. Básico, 2h. E assim, ainda fui rezando até a minha casa, do ponto até a minha casa. Eu fui rezando, meu Deus, que ninguém me assalte. Cada moto que passava, eu falava, perdi o celular. Agora eu perdi o celular. Moto passando, eu já falei, agora ferrou, vou ser assaltada agora. Mas graças a Deus, cheguei em casa 2h. No outro dia eu acordei 6 horas pra ir trabalhar novamente. E essa é a história. Desespero, sério. Isso, assim, eu acho que tá no top 10 pânicos possíveis. Perder o ônibus, ficar na rua e com um combo que é estar sem bateria. Nossa! Tipo, é o meu desespero. A bateria do meu celular é viciada, então, tipo, tá com 30%, pra mim já acabou. Acabou a bateria já. Você não leva bateria portátil? Eu não tenho, eu preciso comprar isso porque, assim... Quebra um galho nessas eu fico o horas. dia todo, né? E aí, eu saio da faculdade 11 horas. Já teve situação, antes eu vinha de ônibus direto pra casa. E aí já teve situação, assim, que meu pai teve que me buscar no meio do caminho, porque, enfim, pra chegar perto da minha casa tarde sozinha é perigoso. Então, de perder o ônibus, quase perder o ônibus, essas coisas, assim, que já me deixam aterrorizada. Na situação do Leandro, eu assim, não sei o que eu ia fazer. De verdade, eu não ia ficar no ponto. Eu também não. Eu ia chorar, mas não ia ficar no ponto. Eu não ia ficar no ponto. De jeito É que não nenhum. tinha outra forma de ir embora. Não tinha. Eu ia me esconder e esperar amanhecer. Pegar um táxi e falar, moço, Pendura. toma meu RG aqui, toma alguma coisa. Me leva pra casa. Antigamente não tinha aplicativo assim pra você pedir um carro, né? Então você tinha que caçar um táxi no meio da rua. Eu sei que eu já fiz isso. Daí fala assim, espera um pouquinho, daí você vai você chega na sua casa, você abre a sua gaveta e pega aquele envelope que tem um dinheiro guardado, umas notas um pouco maior que você deixou ali, e é de lá que vai o dinheiro, porque você não... antes era muito caro o táxi, né? Muito caro. E aqui em São Paulo, gente, é muito caro. Porque é tudo longe. É tudo longe. E essa sensação de desespero, porque agora você vai no centro, sim, ele é perigoso, tal, mas de manhã tá um monte de gente tá andando pra cá, andando pra lá. Vai dando um determinado horário ali, depois 7h30, 8 horas, vai esvaziando. De madrugada, é assim, vou ser assaltado a qualquer momento. É assim, é uma sensação de pânico muito grande. E uma vez eu tava conversando com uma amiga sobre isso, essa sensação de pânico. Ela é psicóloga, ela falou assim, só que você é homem, né? Exato. Então multiplica Exato. isso Eu tô pensando- por 1 milhão. Eu tô pensando exatamente isso. Por isso que eu falei, eu jamais ia esperar o ônibus no ponto. E aí quando eu falei agora, eu ia pegar um táxi. Só que daí na hora eu falei, eu vou pegar um táxi com um cara que eu não tenho nenhum dado. Porque agora que tem aplicativo, porque eu tava pensando no combo não ter bateria. Então se você não tem bateria pra pedir um carro de aplicativo, você tem que pegar um táxi, sei lá, se é muito tarde assim. E aí você vai pegar um carro de um cara estranho, que você não tem nada. Tipo, um cara de aplicativo que tem os dados dele ali logado na sua conta, já é perigoso. Já é, exatamente. Mas um completo desconhecido, que você vai ali abrir a maçaneta do carro dele, entrar e é pânico. Pra resumir, o que eu tô sentindo é pânico, porque todas as coisas vão passar na sua cabeça e sem bateria. Porque a gente não tem só medo de ser assaltada, né? Essa que é a questão. São inúmeros medos que vão passando pela nossa cabeça. Então, eu tenho muito medo de... Por exemplo, é muito legal a sensação de pegar um vagão do metrô tardão que só tem você. Vocês já pegaram? Mas é um pouco aterrorizante também. Então, é isso. É muito legal porque você fala, caralho, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso pular, posso virar cambalhota, posso cantar aqui, tô sozinha. Mas ao mesmo tempo, de repente, para numa estação, abre a porta e entra um cara. E aí? Acabou. É desesperador, Acabou. né? Eu já tive essa experiência, não foi nada legal. Meu. Não foi nada legal. Fora que nessas questões de transporte lotado, é sempre uma questão, né? Você tenta ficar do lado de mulher, né? Você vai ficar esmagada aqui, as pessoas te empurrando, te socando pra conseguir um espacinho pra ficar e de repente para um cara atrás de você. É a pior sensação da vida, porque você não sabe, você não vai colocar a mochila pra trás pra te distanciar do cara, porque você não sabe se o cara vai abrir sua mochila e te roubar. Aí você coloca a mochila na frente, você protege o peito, mas a bunda aqui tá vulnerável.
Então, assim, e cada história, assim, ainda bem que eu nunca vivenciei, nunca presenciei nada do tipo, mas a gente sabe que tem de monte, né? Então o medo tá aí, sempre. O que eu mais tento é sempre ficar encostada do lado da porta. Eu também. Meu lugar favorito no metrô, que eu falei, né, do ônibus favorito, também tem lugar favorito no metrô pra ficar em pé, lugar favorito do metrô pra sentar. Encostar na porta, porque é isso, porque existia o medo de ser assaltada, a mochila é realmente uma coisa, um item muito exposto, né, que tá muito exposto, e tem esse lance dos caras, né, que, enfim... Gente, eu lembrei de uma história que não é exatamente transporte público, mas a gente pode fazer um podcast sobre viagens intermunicipais. É que eu lembrei, eu num ônibus, indo pra São Carlos, eu tava em Piracicaba, indo pra São Carlos, onde fazia faculdade. Eu peguei esse ônibus, o ônibus tava bem lotado, e sentou um rapaz bem jovenzinho do meu lado, assim. E ele tava, assim, muito angustiado. Ele olhava pra um lado, ele olhava pro outro, tal. E daí eu falei, gente, esse menino tá esquisito, tá muito estranho. Eu tava na janela, ele olhava pra janela, tirava o olho e tal. Daí ele perguntou, você tá indo pra São Carlos? Eu tava no ônibus indo pra São Carlos. Sim, tô indo pra São Carlos. Ah, o que você faz lá? Sou estudante. Ah, e você? Ah, tô indo trabalhar. Ah, entendi. E você lá na sua faculdade, você fuma maconha? Eu falei, não tenho problema com quem fuma, mas eu não fumo. Daí ele falou, entendi. É que eu tô com 10 quilos aqui. Meu Deus! Eu falei, o quê? Ele, tá aqui na minha mochila, eu tô indo trabalhar, tô indo entregar lá. Gente. Daí eu falei, menino, sim, mas cuidado, que você pode ser preso, né? É um crime. Você tá transportando muita droga. E tá me contando e eu sou cúmplice E agora eu sei. E daí, toda hora que passava uma barreira policial ou um pedágio, eu não sabia disfarçar. Eu suava. E eu só queria chegar logo em São Carlos. Gente. E aí, você não quer comprar nada? Eu falei, não, obrigado. Apenas não. Mas assim, ele tava muito assim... Ele dava muita bandeira que ele tava fazendo alguma coisa errada. Porque quando ele sentou do lado, eu já sabia que ele tava fazendo alguma coisa errada. Gente, eu achei que você ia falar que ele tava com dor de barriga, sei lá, passando mal. Não, né? 10 quilos. Mano, 10 quilos é muita coisa. Tá na mochila. São 2 sacos de arroz, gente. Na mochila, ele e uma mochila. E na mochila tava o trabalho, que ele ia trabalhar lá em São Carlos. Ele abriu e te mostrou? Não. Gente, disse ia ser acusado como cúmplice. Imagina. Tráfico de drogas. Meu Deus, esse dia eu fiquei tenso. É um bom tema pra gente. Viagens intermunicipais, interestaduais, perrengues de viagem. Bom, gente, acho que já contamos muitas histórias, né? Se deixar a gente ficar falando aqui sem parar. Então eu acho que chegou a hora da gente destrancar uma dica. É o nosso quadro que destranca dicas de livros, de viagens, de filmes e de coisas que a gente quer destrancar. Então, quem quer destrancar a primeira dica de hoje? Eu vou destrancar um perfil no Instagram, que é o @autora-sombria. A criadora do Instagram é a Mônica Maria. Ela é uma autora e ela trabalha com questões de terror, de thriller, e esse Instagram, quem curte terror, é muito legal. Ela fala, por exemplo, o que é gótico, ela explica de onde veio a origem do nome, ela dá dicas de filmes, de séries, e ela também tem mini contos dela. Então é muito legal acompanhar esse Instagram, e a Mônica é uma pessoa muito legal. Eu conheci ela numa mentoria da editora Ronin, que é a editora que eu publiquei o meu livro. Então vale muito a pena acompanhar, tô acompanhando desde o começo do trabalho dela, e ela é uma pessoa muito especial. Eu adoro a Mônica. Beijo, Mônica. Eu vou destrancar hoje uma música do Emicida, que se chama A Ordem Natural das Coisas. Tá dentro do álbum Amarelo, que é um álbum lindo. Amo. A letra começa com: a merendeira desce, o ônibus sai. Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce. Esse começo, assim, sobre essas pessoas que saem muito cedo de casa, que vão trabalhar, que chegam antes de todo mundo pra abrir o escritório, limpar o escritório e, né, os engravatados chegarem e trabalhar. E é muito linda. E é isso, minha dica da semana. A dica que eu vou destrancar essa semana é um passeio, é uma visita no Farol Santander, onde tem várias exposições, além da vista lindíssima que tem lá em cima do centro de São Paulo, então dá pra ver assim, bem bonito. E esse é o Destranca Minha Dica. A dica que eu vou destrancar hoje acaba sendo um Instagram também, porque eu quero divulgar a companhia de teatro da qual faço parte agora. Aê!
chama Cianós de Teatro, Dança e Animação. O arroba é Cianós de Teatro, nós é com Z, para vocês acompanharem a programação, acompanharem as peças, e estaremos em cartaz no Teatro Arthur Azevedo em março com a peça Pop. Então acompanhem, vão assistir a gente, as peças são legais, para todas as idades, estão todos convidados. Maravilha! E o nosso programa está acabando. E se você tiver alguma sugestão de tema ou quiser conversar com a gente, é só entrar no @virou uma chave. E é isso. Tchau! Tchau, Tchau, tchau! Tchau, pessoal!